Ela é filha de sertanejo, de Souza, Ronaldo Bezerra, ex-presidente do Corém, homem que se dedicou pela categoria da enfermagem. A conversa de hoje é com a nova presidente do Corém Paraíba, Raira Bezerra. Seja bem-vinda ao programa Olho Vivo da Rede Diário do Sertão. Boa tarde, é um prazer estar falando com você. Estou à frente do Conselho Regional de Enfermagem para continuar os planos do meu pai, que faleceu infelizmente de Covid no ano passado. E é um prazer falar com vocês, com esse público tão carinhoso que é o Sertão, que eu tenho uma história familiar com o Sertão, minha família é toda sertaneja. E estou aqui para a gente poder conversar um pouco sobre a enfermagem e o cenário atual. Inclusive, eu quero agradecer a senhora por abrir um espaço na agenda da senhora para conversar com todos nós da Rede Diário do Sertão, de rádio e TV, e que nesse momento estão escutando e também te vendo. Antes da pauta principal, que a gente vai tratar sobre a PL 2564/2020, que luta, inclusive, pelo piso salarial da categoria da enfermagem, eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho, né? Porque a senhora escolheu ser enfermeira, escolheu essa vocação de doação, que a enfermagem é uma doação ao próximo. Raira Bezerra, eu poderia dizer que seu pai foi um exemplo para todos nós, porque eu acompanhava de perto o seu trabalho, um sertanejo dedicado às coisas desse sertão. Mas esse exemplo de enfermeiro, como era Ronaldo, também incentivou a senhora, Raira Bezerra? Não deixou de jeito nenhum de ser um exemplo para mim, né, meu pai. Eu cresci dentro dos hospitais, esperando por ele, indo buscá-lo, e no hospital que ele trabalhava, no Edson Ramalho, no HU, então era uma rotina minha estar dentro dos hospitais ou esperando ele terminar o plantão, e eu fui crescendo com aquele exemplo. Ele foi exemplo para muitas pessoas na minha família, não só sou eu que sou enfermeira, tenho minha irmã que é enfermeira, outra tia e outro tio que também faleceu, que eram enfermeiros, e ele foi sim um grande exemplo para mim, e eu tenho certeza que eu queria ser enfermeira. Na minha turma só tinham 2 pessoas que queriam ser enfermeiras, eram eu e outra colega minha que é enfermeira também hoje, Priscila, e foi um desejo do meu coração mesmo ser enfermeira, com certeza por ele. Então eu me formei em 2014 e assim que me formei já iniciei na enfermagem, trabalhando na parte de urgência e emergência, em UPA, já trabalhei em UPA, já trabalhei em hospital privado, na urgência também. Depois disso me especializei em auditoria, que é a minha área de especialização, onde vinha desempenhando minha função, né, como enfermeira auditora até então. Eu sei que é doloroso a gente falar sobre o assunto, Raira, mas como foi saber que seu pai estava com a Covid-19 e que terminou evoluindo para o seu falecimento? Inclusive, foi uma grande perca para a enfermagem. A evolução da doença do meu pai foi muito rápida, porém, a doença deu sinais muito cedo. E ele ignorou alguns sinais por força, ele era uma pessoa muito forte, ele era uma pessoa que meu pai não gripava, meu pai não tinha uma gripe, todo mundo em casa adoecia, ele nunca adoecia, ele era uma pessoa muito forte. Então ele achava que seria mais uma dessas coisas, transitórias e passageiras. Então ele começou com sintoma no domingo, no dia 27 de setembro, ele começou com sintomas leves, achando que não era nada, e passou a semana inteira em casa, eu pedindo a ele incansavelmente para ele fazer um teste, para ele ir no hospital, e ele seguiu firme, forte, achando que não era nada e que ia passar, e rapidamente evoluiu, né? Na segunda, terça, quarta-feira evoluiu muito forte. Ele teve febre, e aí ele começou a se conscientizar que talvez alguma coisa estivesse errada. Eu consegui, com muito esforço, que ele fizesse um teste na quinta-feira. Ele fez, mas já foi tarde, porque na sexta-feira ele já agravou, a saturação já caiu. No sábado a gente conseguiu internar ele pela manhã, e no mesmo dia ele já estava com 50% do pulmão acometido, e no mesmo dia ele foi transferido para a UTI, na madrugada do sábado para o domingo. E lá ele permaneceu 9 dias, muito firme. Um dia antes dele falecer, ele conversou comigo, eu fui a última pessoa a conversar com ele, e ele muito forte, dizendo para mim, não chore, seja forte, peça a Deus que eu vou sair daqui, eu vou ficar bem. Foram essas as últimas palavras dele. Mas não foi a vontade de Deus, foi a vontade de Deus que ele fosse, né?
E aí, perdão. Eu sei que é emocionante, porque passa agora pela sua cabeça o momento que a senhora conversou com seu pai. Mas muita gente conheceu Ronaldo Bezerra, né, enquanto presidente do Corém, enquanto conselheiro do COFEM, aqui nesse sertão. Ele era um desbravador, um sonhador, como a gente queria a melhoria da saúde dessa região. E pela enfermagem, Ronaldo Bezerra era um apaixonado, né? Sempre lutava e lutou pela categoria enquanto vida teve. Eu gostaria também que a senhora pudesse falar como foi a chegada da senhora no Corém e, claro, assumindo a previdência. Só um pouco antes disso, eu quero aproveitar para saudar toda a enfermagem paraibana, sobretudo a enfermagem do Alto Sertão, e reafirmar que o sertão era a casa do meu pai, era a segunda casa dele, e na verdade é a primeira, né, de onde ele nasceu, e ele realmente tinha muita paixão pelo sertão, como você está dizendo. Era nítido em todos os discursos dele, seja onde fosse. Então, a questão da presidência do Corém, quando o meu pai faleceu, antes de meu pai falecer, a gente já conversava algumas coisas, e ele tinha o desejo futuro de que eu substituísse aqui na presidência do Corém, que um dia eu estivesse aqui no lugar, e ele sempre me falava isso, mas era uma coisa muito natural, e eu dizia, tá pai, tudo bem, vamos fazer, porque essa parte que meu pai tinha esse perfil dele de gostar dessa área da legislação, da legalidade, dentro da enfermagem, das lutas e das causas, eu sempre tive, eu tenho tinha esse perfil dele. Ele tem 2 filhas que são enfermeiras e eu digo que cada uma pegou um pouco do perfil dele. Minha irmã Bárbara é uma enfermeira assistencial excelente, emergencista, como ele também era, e eu peguei esse lado dele mais na questão política, representativa, sobre a legislação de enfermagem, que eu sempre fui fã da legislação de enfermagem. Meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre processo ético na enfermagem. Então, eu sempre tive essa afinidade com esse lado. Então, ele sempre conversou comigo, ele partilhava muito comigo. E o desejo dele era que eu, no futuro, estivesse aqui. Mas era uma coisa muito natural. E eu dizia, tá, a gente vai dar certo. E era uma coisa natural, a gente não fazia plano, mas ele sempre falou. Falava também para outras pessoas. Uma das pessoas era um assessor pessoal que ele tinha. E outros amigos dele, ele comentava que queria que eu assumisse o lugar dele. Então, quando ele faleceu, esse assessor pessoal dele, que hoje trabalha comigo, né, me procurou e disse, Raíra, lembre-se do que seu pai dizia, você é que tem que levar o legado dele adiante. E muito naquele momento de tristeza, eu fiquei um pouco reticente de não entender se eu queria ou se eu não queria, foi um momento muito difícil. Mas depois eu disse, eu vou tentar requerer, esse é um direito que eu tenho enquanto enfermeira, né, porque sou enfermeira, se eu não fosse, não era, mas como eu sou enfermeira, eu vou tentar requerer o direito de representar o meu pai. Né, já que era a vontade dele, né, porque se não fosse um desejo dele, se a gente não tivesse tido essas conversas, eu jamais teria, eu tinha uma vida, né, eu tinha outros planos para a minha vida, mas quando eu sabia que era um desejo dele também, e ele tinha externalizado isso para outras pessoas, essas pessoas conversaram comigo e eu decidi tentar. Fiz o requerimento junto ao Conselho Federal de Enfermagem e depois de todo o trâmite foi permitida a minha entrada já depois das eleições, na chapa, né, no lugar do meu pai, como conselheira efetiva. E depois disso, o trâmite ia fazer uma reunião interna para decidir a diretoria, e eu fui eleita dentro da chapa como presidente para representá-lo e continuar o legado dele na enfermagem, os desejos que ele tinha, né? Bom, nós estamos conversando com a presidenta do Corém Paraíba, Raíra Bezerra, aqui no programa Olho Vivo. Eu poderia dizer à senhora que era uma luta também de Ronaldo Bezerra, o seu pai, quando presidente do Corém, e depois como conselheiro federal do COFEM, a melhoria da categoria. E agora, claro, a PL 2564/2020, que foi do mês de julho, que está tramitando no Senado, pode aprovar o piso salarial da categoria de enfermagem. A proposta, inclusive, é do senador Fábio Contarato, que é do Espírito Santo. Queria um pouquinho que a senhora pudesse falar sobre essa proposta. Seria assim, a PL 2564 é uma luta antiga, né, nossa, da enfermagem, porque nós somos a categoria, né, que representa 70% da força de trabalho da saúde. É muita coisa.
mas ao mesmo tempo que somos fortes em quantidade, né, as pessoas, a sociedade, os políticos, às vezes nos tratam como invisíveis, porque somos a única categoria, uma das únicas, não possui piso salarial definido e carga horária definida. Piso salarial, não digo nem definido, eu digo não temos piso salarial digno, né? Isso faz com que faz com que a gente precise ter 2, 3 empregos para sustentar a nossa família, porque existem profissionais de enfermagem que trabalham para receber R$1.000 ao mês. Então, assim, essa é a nossa categoria, né? Então, nós somos 70% dessa força de trabalho na enfermagem, né? Essa categoria, ela não tem piso, nem tem carga horária definida. Então, isso é uma luta nossa muito antiga, não é de hoje, né? Então, é um pedido, nós não estamos solicitando regalias, nós estamos, nesse momento de pandemia, onde o trabalho da enfermagem ficou claro, né, para a sociedade, de forma geral, e até para os políticos, porque por mais que algum ou outro não queira ver, é uma opção, porque nessa pandemia ficou muito clara a importância da enfermagem, né, desde o processo, porque é a categoria que está 24 horas ao lado do paciente, ininterruptamente, né? Nós, como enfermeiros e técnicos de enfermagem, estamos 24 horas ao lado do paciente e no processo de imunização. Se não fosse a enfermagem, a sociedade não poderia ser imunizada. Então, é a força motriz que está fazendo com que o processo de imunização aconteça. Foi assim a vida inteira, né? A vida inteira. Mas agora, né, o Covid está trazendo essa luz para a gente, para que a sociedade nos enxergue a nossa importância, enxergue como a gente já vem sofrendo há muito tempo. Você recebeu um salário de R$1.000 para cuidar de pacientes críticos numa UTI. Isso não é digno da importância do trabalho. Isso não é digno para um pai e uma mãe de família sustentar a sua casa e seus filhos. Então, também eu acho que falta muito da sociedade, muito da sociedade entender o papel do enfermeiro e do técnico de enfermagem, que agora está ficando muito claro, né? Agora a gente está conseguindo fazer com que as pessoas enxerguem uma coisa que a gente já vem lutando a vida inteira, porque as lutas da enfermagem que estão sendo evidenciadas agora, elas são antigas, né? Elas permanecem desde o início. Então estamos agora simplesmente pedindo valorização, porque palmas, a gente agradece, fica feliz, mas as palmas elas não vão nos sustentar. As palmas elas não vão fazer com que nós consigamos colocar comida na mesa dos nossos filhos. Então a gente precisa dessa conscientização da sociedade para que nos apoie. A gente não precisa somente do apoio dos políticos, principalmente porque são eles, né, que eles são responsáveis por deferir esse piso, mas nós precisamos também do apoio da sociedade para que esse pedido seja forte e que a gente possa clamar pelos nossos direitos, né? Não por regalias. Isso não é regalia, o que a enfermagem quer não é regalia, são direitos mesmo que a gente precisa adquirir. Inclusive, Raira, tem até uma votação em andamento no site do Senado para que possa entrar em pauta essa proposta. Isso é uma votação, né, que está aberta no Senado, para que seja pautada, né? Porque como é que nós estamos agora? Até onde eu sei, o processo está com a relatora, né? E ele precisa entrar em pauta. Esse é o próximo passo. Então, para entrar em pauta, a gente tem um link, né, no Senado para que a gente vote, para que esse processo ele seja colocado em pauta, para que após isso aconteça a deliberação. Mas primeiro ele precisa chegar na pauta. Então, esse é o próximo passo que a gente precisa alcançar.